E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um mangá de Dragon Ball que é oficial e poucas pessoas sabem sobre a sua existência, que é o Dragon Ball Heroes. E todo mundo deve conhecer muito pela animação que sai de vez em quando também o jogo, porém o mangá é algo meio obscuro. E até dá para entender esse desconhecimento porque o mangá foi lançado e divulgado somente no Japão. Isso aconteceu porque o foco do jogo era muito mais no Japão e toda a divulgação e marketing do jogo, do mangá e do anime era feito unicamente lá. E só veio pra cá, pro resto do mundo, pros Estados Unidos, pra Europa, pro Brasil, muito por fãs que traduziram pra cá. Então é por esse motivo que Dragon Ball Heroes, mesmo sendo um mangá oficial, não tem essa fama muito aqui no Brasil por conta disso. Entretanto, ele tem um conteúdo que é muito bom. Inclusive, muitos fãs afirmam que Dragon Ball Heroes tem história e conteúdo melhor do que o Dragon Ball Super. E até fãs que dizem que deveria ser a continuação oficial no lugar do Super. Mas isso aqui é história para outro vídeo, quem sabe. O que importa é que Dragon Ball Heroes, para quem conhece e já leu, fala que é muito bom. Porém, a maioria que vê superficialmente fala que é horrível, porque vê muito mais a animação. Aquela animação de Super Saiyajin 4, e fusão, e confusão, e sei lá o que. Porém, é uma coisa importante entender. O mangá do Heroes é como se fosse um jogo de futebol. Ele tem 90 minutos. Já o anime do Heroes é melhores momentos. 3 minutos, pega o negócio aqui, o negócio ali, joga lá e acabou. Então assim, analisar o Heroes unicamente pelo anime é algo bem errado, até porque o anime é bem ruim, já que é muito rápido. E já o mangá é algo mais trabalhado. Ele também é bem rushado, porém ele tem um conteúdo muito mais trabalhado. O que é uma pena o mangá ser bem rápido, até porque ele tem realmente muita história, muito conteúdo. Vocês vão ver que realmente é muita coisa aqui. E hoje eu vou trazer para vocês a primeira saga de Dragon Ball Heroes, a saga do Mundo Makai, ou então das Dark Esferas. E caso vocês queiram que eu traga a segunda saga, é só comentar aqui embaixo, beleza? Falado isso, então vamos começar! Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! E a história de Dragon Ball Heroes se passa 6 meses após o Trunks voltar para o futuro e derrotar os androides e também o Cell. E 6 meses após esses acontecimentos, o Trunks se acorda em um local desconhecido. Até o momento em que vem uma garota muito louca gritando com ele: "A culpa disso tudo é sua!" E ela tenta acertar um soco no Trunks que desvia. E ele pergunta: "O que é que está acontecendo?" Então ela fala que o Trunks cometeu um crime temporal. Ele viajou no tempo, bagunçou a linha temporal, ele é culpado, criminoso e vai ser preso. E o Trunks continua negando e diz que não fez nada de errado. Então ela pega o seu pergaminho e mostra: "Olha só a merda que você fez, criou uma linha temporal completamente bagunçada e a culpa é sua." "Ah, como é que eu vou consertar isso agora? Que droga!" E o Trunks ali olhando a paisagem se pergunta: "Mas que lugar é esse? Onde é que eu tô? Quem é você?" Então ela fala: "Esse aqui é o Ninho do Tempo. É um lugar para poder observar o fluxo do tempo e espaço. E eu sou Chroma, a guardiã e Kaioshin do tempo. E eu sou responsável por organizar e manter sob controle as linhas temporais, coisa que você bagunçou ao viajar no tempo." E o Trunks responde: "Ah, me desculpe, eu realmente não sabia que viajar no tempo era algo tão perigoso assim, eu só queria salvar o meu mundo." E a Chroma fala: "Mas é claro que é perigoso, uma menor modificação no tempo, um simples erro pode destruir toda uma linha temporal. E você não pode ficar mexendo e alterando o tempo como você quiser, isso poderá trazer consequências muito graves." E ao ouvir isso, o Trunks muda o semblante e fica sério, no qual ele fala: "Me desculpe, eu realmente não sabia sobre isso, não sabia as consequências." Então a Chroma fala: "Bem, pelo menos agora você entende a seriedade da situação." Mas enfim, eu analisei melhor o pergaminho e tenho duas notícias, uma boa e outra ruim. A notícia boa é que isso aqui não é culpa sua, porque a alteração temporal que você causou foi uma escala bem menor. Essa escala aqui é algo surreal. É impossível chegar a esse nível com somente uma única alteração temporal. Isso aqui é feito por outra pessoa. E a notícia ruim é que por não ser você, eu vou ter que encontrar o verdadeiro culpado. Uma tarefa bem difícil. Então o Trunks vai e fala: "Espera, eu quero ajudar a encontrá-lo."
Porque se eu causei um problema viajando no tempo, eu não posso apenas me desculpar e ficar por isso mesmo. Eu vou ajudá-la a encontrar os responsáveis. E a Crono tira um tempo para poder pensar e refletir. Eu acho que ele não está mentindo. Ele parece uma boa pessoa. Ele não fez por mal, só queria salvar o seu mundo. Porém, eu sou a Kyoshi no tempo, não posso permitir um crime temporal. Então já sei o que fazer. Então a Crono aponta o seu dedo e muda a roupa do Trunks, no qual ela fala: agora você é o meu subordinado. Você vai trabalhar para mim. Agora você é um grandioso patrulheiro do tempo, onde você pode viajar e interferir nas linhas temporais com a minha autorização. Legal, né? Acabei de inventar isso agora, o que você acha? Aí o Trunks fala: melhor nós nos apressarmos, né? O tempo não espera. E assim, Trunks e Crono vão até o local deturbado pelo tempo. E ao chegarem nesse local, se deparam com 3 seres misteriosos. Uma mulher encapuzada chamada de Towa, seu capanga chamado de Mira e um cara mascarado bem suspeito. Quem será que é ele, hein? Pelo seu visual, me lembra um pouco Raditz. Será que é o pai dele? Não sei. E eles escutam a Towa falando: acumulamos uma ótima quantidade de energia. Um pouco mais, nosso plano será concluído. Então Mira continue lutando contra guerreiros poderosos de toda a história. Além de causarmos distorção no tempo, vamos acumular muita energia. E o Mira só responde: deixe comigo, Towa. E nesse momento, Crono e Trunks aparecem, e ela diz que não permitirá que eles baguncem ainda mais o tempo. E a Towa fala: a Kyoshi no tempo veio até aqui? Interessante. Acabem com ela. E assim o Mira lança um ataque de Ki na Crono, porém o Trunks aparece e rebate o ataque. E vem o mascarado jogando Trunks para longe. E quando o Mira tenta atacar, ele fica paralisado. E essa é uma habilidade especial da Kyoshi chamado Congelar, onde ela consegue parar o tempo do corpo da pessoa. E enquanto a Towa e o Mira estão presos, o Trunks luta contra o mascarado, onde ele fica bem machucado e sangrando, e percebe que esse cara realmente é forte. E então o Trunks fala que agora irá lutar sério, se transforma no Super Saiyajin. E após algumas trocas de golpes, o Trunks consegue quebrar parte da máscara do guerreiro misterioso. E enquanto isso, o Mira se mostra bem frustrado por ser pego pelo ataque da Kyoshi e fica se sentindo um inútil por decepcionar a Towa, a sua criadora, quem lhe deu a vida. E ele se mostra bem paranoico com essa questão de servir a Towa, então ele começa a levar o Ki e se transforma. Só que essa não é uma transformação comum, já que o Trunks percebe que tem um Ki de um Super Saiyajin. E ao se transformar, o Mira quebra a magia da Crono e vai pra cima do Trunks, e quando vai atacá-lo, ele recebe um ataque de Ki. E esse ataque de Ki veio do seu suposto aliado, o Guerreiro Mascarado. E com a sua máscara parcialmente quebrada, podemos ver uma bandana e uma cicatriz. Realmente era ele, o pai do Raditz, Bardock. E quando o Trunks quebrou a sua máscara, quebrou também o controle da Towa sobre ele. E agora o Bardock se junta ao Trunks e os dois vão lutar juntos contra o Mira. E o Mira não aguenta os dois e leva uma surra. É então que a Towa interrompe a luta e fala: não tem por que lutar, já coletou energia o suficiente. E a Crono pergunta o que está acontecendo. É então que a Towa, antes de partir, fala: não se apresse, garota. Em breve chegará o momento em que tudo será entendido. E em breve o mundo Makai será libertado. E assim Towa abre um portal e desaparece. E após isso acontecer, nós temos aqui uma breve conversa do Bardock com o Trunks. E o Trunks diz que o Bardock lembra muito um amigo dele, no caso, o Goku, chamado pelo seu pai de Kakaroto.
E quando o Bardo queria responder, Kakaroto, mas ele é, a Kurona vem, puxa o Trunks e fala, perder tempo não, vambora. E você, senhor Bardo, que te mandarei de volta à sua linha temporal em breve. E até lá, não interfira na história. E assim Kurona e Trunks retornam para o Ninho do Tempo. E ao chegarem lá, o Trunks se pergunta, afinal, o que é esse mundo Makai que a Toa falou? E como Dragon Ball Daima foi lançado agora, tá fresco na memória o mundo Makai. Porém, o do Heroes é o mundo Makai de 2012, é há muito tempo atrás. Então não façam ligações ou conexões com o Makai do Heroes com o do Daima, até porque é uma diferença de 12 anos para cada um, então é muita coisa, só para deixar claro mesmo. Mas enfim, continuando, a Kurona explica que, em tempos imemoriáveis, existiam feiticeiros poderosos, cruéis e perigosos, estavam causando terror pelo universo. Então foram selados pelos deuses em um local de exílio, onde não poderiam sair. E esse local foi criado e feito o mundo Makai pelos feiticeiros. E pelo que se sabe, é impossível sair de lá. Entretanto, algum tempo atrás, alguém conseguiu escapar. Um tal de Dabura, o rei do mundo Makai, escapou de alguma forma. E agora essa tal de Toa também conseguiu escapar de lá. Tem alguma coisa muito grave acontecendo. Eu nunca pensei que esses seres malignos escapariam. E é então que alguém aparece por ali e fala: o quê? Malignos? Então é assim que vocês nos enxergam. Mas pelo que eu saiba, quem nos prendeu e nos exilou foram vocês, deuses. Então na nossa visão, os malignos aqui são vocês. E o Trunks se pergunta quem é esse cara que apareceu. E a Kurona diz que ele é um dos feiticeiros que foram selados. Seu nome é Demigra. E ela pergunta ao Demigra como é que ele conseguiu chegar até o Ninho do Tempo e qual é o seu plano de libertar o mundo Makai. Ela ouviu dos seus aliados sobre isso. Então ele responde: o que? Aliados? Mundo Makai? Não entendo errado, não tô nem aí pra isso. Meu plano aqui é outro. Não quero saber do mundo Makai, eu quero governar todas as linhas temporais. Eu vou controlar cada uma delas. E enquanto discursava, ele vê o pássaro Tok Tok. Então ele olha pra ele e fala: era isso que eu queria saber. Ok, estou indo, mas em breve eu volto. E assim ele vai embora. E com isso a Kurona fica bem preocupada, porque agora são duas situações difíceis. De um lado, Toa querendo libertar o mundo Makai, e do outro, Demigra querendo controlar as linhas temporais. São duas situações muito difíceis e problemáticas. Mas o Trunks fala que eles vão dar um jeito, vão achar uma solução para conseguir impedir os planos da Toa e também do Demigra. Mas a Kurona o surpreende e fala que não, ele não vai participar disso. E esse assunto está muito além da compreensão do Trunks, que é somente um mortal e tem que voltar para sua linha temporal. E ela agradece ao Trunks e fala que vai mandá-lo de volta. E o Trunks assume que realmente os caras estão em outro nível, muito acima dele. Tanto Mira e Demigra possuem um Ki descomunal. Porém, ele vai treinar e vai ficar mais forte. Ele não vai permitir que o mal vença e irá fazer de tudo para ficar mais forte, derrotá-los e salvar as linhas temporais. E ouvindo toda essa motivação, a Kurona dá um sorriso e concorda. Porém, eles não poderão fazer isso sozinhos, vão precisar de ajuda. E é então que a Kurona terá que usar o seu poder temporal proibido, porém a situação pede por isso. E é então que a Kurona usa o seu poder para poder buscar das memórias do Trunks o guerreiro mais forte que ele conhece. E usando o seu poder temporal, a Kurona traz o guerreiro mais forte que o Trunks conhecia. No caso, o Goku, ou na verdade, o Goku Sheno. E após chamar o Goku Sheno, nós vamos até o mundo Makai, onde Toa e Mira vão reviver o antigo Rei Demônio, no caso, o Mech Dabura. Voltando à edição aqui rapidinho para poder avisar, é que eu chamei esse cara o tempo todo de Mech Dabura, só que o nome dele na verdade é Mech Kabura. Eu dei uma errada na letra aí, só vou me corrigir lá na frente, então tô avisando aqui antes que eu vou falar errado num bom tempo. Valeu! E ele fica muito agradecido à Toa por trazê-lo de volta, porém ele está muito velho, não consegue nem se mover direito. Porém a Toa fala que tem a solução para isso e chama o Dendê. O Dendê que no caso está possuído por ela. E ela pede ao Dendê para usar as esferas e assim invocar o Shenlong para poder trazer novamente todo o poder e juventude do Mech Dabura. E quando o Dendê vai fazer isso, as esferas saem voando. Ele explica que para conseguir o desejo tem que reunir as 7 esferas. E a Toa pede desculpas ao Mech Dabura, porque ela não sabia sobre isso. Porém ele fala que tá tudo bem.
ele consegue localizá-las, elas estão vagando pelo espaço-tempo. E o D&D também explica que essas não são esferas normais, porque foram criadas com energia maligna do mundo Makai, e que elas vão procurar hospedeiros que também tenham energia maligna para se acoplar e aumentar o seu poder. E a Toa fala que vai atrás delas imediatamente. Porém, Mekdabura fala para esperar, que vai lhe dar um presente, no caso, um poder. O poder de um deus demônio. E após isso, retornamos ao Ninho do Tempo, onde Trunks e Goku terminaram o seu treinamento, onde a Chroma criou uma sala especial onde o tempo passa devagar. E nesse caso, Goku e Trunks se treinaram por 6 meses, porém só passaram 3 dias. E nesse tempo, a Chroma checou os pergaminhos e encontrou distúrbios temporais. E ela envia o Trunks e Goku Xeno até esse distúrbio temporal, onde, ao chegarem lá, encontram o Freeza derrotando o Goku Super Saiyajin em Namekusei. E ao presenciar esse momento, o Goku Xeno fala que não foi assim que essa batalha aconteceu, e esse Freeza está muito diferente e bem mais forte. E o Trunks explica que estão presenciando a história sendo alterada, e vão ter que impedi-los. Então Goku e Trunks partem para cima do Freeza e começam a lutar contra ele. E o outro Goku tá ali vendo tudo isso e ele fala: "O que? Outro de mim? Quem são esses caras? Bem, não importa agora. Vou ajudar a derrotar o Freeza e depois eu vejo quem são eles." Então se junta o Goku, Goku Xeno e o Trunks contra o Freeza, que está possuído pela esfera do mundo Makai, que aumenta bastante seu poder. E os dois Gokus lançam um Kamehameha ao mesmo tempo, que obriga Freeza a segurar com as duas mãos, e quem aproveita a brecha é o Trunks, que corta o Freeza ao meio. E ao cortá-lo, a esfera maligna cai no chão. Ele se pergunta: que esfera é essa? E é então que chega no local Toa e Mira, agora Toa com novo visual e bem mais forte. E quando o Trunks vai tentar atacá-los, a Toa usa seu poder e o prende no chão. E o Mira fala que eles não têm tempo para poder lutar, eles precisam reunir as esferas malignas o mais rápido possível. E quando a Toa iria criar o portal para poder sair dali, o Trunks aproveita e carrega um Kamehameha. Já que a Toa conduz o cajado para poder criar o portal, ela fica vulnerável. Então o Mira entra na sua frente e recebe o ataque inteiro. E esse Kamehameha foi tão forte que ele conseguiu simplesmente explodir e matar o Mira, no qual deixa a Toa furiosa. E antes de ir, ela fala que não se esquecerá disso, e assim ela vai embora. E o Trunks fica preocupado sobre essas tais esferas malignas. E eles chamam Goku Xeno para irem até a Chroma e falar sobre isso. E como o pergaminho voltou ao normal, essa linha temporal foi consertada e assim os dois vão embora. E até vemos a cena clássica do Freeza cortado ao meio no chão, cheio de dor, pedindo ajuda, e Goku dando um pouco do seu Ki para ele. E após esses acontecimentos, no mundo Makai, a Toa entrega a esfera para o Mekdabura, no qual ele fala: "Muito bom, agora só faltam 6. E além disso, Mekdabura chama seus guerreiros demoníacos para irem até as linhas temporais e pegar as esferas. E voltando para o Ninho do Tempo, a Chroma fala que há 2 distúrbios temporais, e por conta disso terão que se dividir. Então Chroma e Goku vão para um pergaminho, e no outro vai Trunks e seu novo ajudante, Vegeta Xeno. E o Vegeta chega cheio de marra: "Eu poderia resolver isso sozinho, porém vou te levar junto, meu filho Trunks, para você ver quem realmente é o mais forte aqui. E talvez assim você mude de ideia, não é mesmo?" E o Trunks olha para a Chroma e fala: "Ô Chroma, você contou pra ele que o Goku era mais forte que eu conhecia?" E ela responde: "Sim, por que não?" Aí ele fala: "Eu tô ferrado." Ao Vegeta: "Dá pra vocês calarem a boca e resolver isso logo?" E a Chroma responde: "Olha como é que você fala com uma deusa, eu sou muito mais velha que você e sou muito importante." Ao Vegeta: "Eu tô pouco me fudendo, quero lutar logo." Então ela fala: "Seu pai é muito rude." Então vai para um pergaminho, a Chroma e Goku, e no outro, Vegeta e Trunks.
E ao chegarem na linha temporal, o Vegeta entrega para o Trunks um radar de pulso que a Bulma havia feito, para assim ficar mais fácil localizar a esfera e encontrar o inimigo. E eles vão até o local do sinal da esfera, e ao chegarem lá, há uma grande explosão, onde guerreiros Z foram derrotados e tá nocauteado ali o Vegeta, o Piccolo, o Gohan e os outros. E o causador disso foi ninguém mais do que o Cell, e que está possuído pela esfera do dragão maligno, que aumentou muito o seu poder. E o Trunks, bom moço, tenta ajudar os guerreiros Z machucados. Tá tudo bem, estão feridos, vou ajudar vocês. E o Vegeta fala, deixa eles aí, porra, vamos ver aqui o Cell. O Trunks, se preocupa nem contigo do passado, ele. Eu quero que se foda esse cara, porque esse Cell aqui me deu uma surra no passado. Agora eu vou me vingar. E o Trunks se alerta, toma cuidado, pai, não altere muito a história. E o Vegeta fala, relaxa, eu tenho que fazer que a história siga um caminho igual. E naquele final, o Cell morreu. Então vou garantir que isso aconteça de novo. Então o Vegeta vai pra cima e começa a lutar contra o Cell. E sem o menor esforço, o Vegeta dá uma surra no Cell, e quando iria matá-lo quem chega é o Gravion, um dos soldados demônios do Mech da Burá, que aparece e ataca o Vegeta. E junto dele quem chega é a maga demônio, chamada Poutine. Qual foi? Esse nome aqui é putaria, literalmente. Pô, Poutine é foda. E devido ao upgrade dado pelo Mech da Burá, o Grave é muito forte e com somente um golpe consegue derrotar o Vegeta. E percebendo a força que o inimigo tem, o Trunks não conseguirá derrotá-lo sozinho. E por conta disso ele vai ter que usar aquela estratégia. Ele sabe que seu pai odeia usar isso, mas não tem escolha. E mostra um rápido flashback da Coroa entregando para o Trunks um artefato para usar em um momento emergencial, que é simplesmente o Brinco Potara. E então Trunks coloca um brinco Potara no Vegeta desacordado e outro nele. Dessa forma a fusão Potara é feita e surge o guerreiro Vejenks. E o Grave tenta atacá-lo com toda a sua força, porém é completamente inútil. Vejenks é muito mais forte. E a Poutine vendo isso, ela simplesmente usa seu poder para aumentar o poder do Cell, o transformando no Cell X. Que é basicamente uma versão mais sombria do Cell Max. E o Cell X prontamente ataca o Vejenks, que desvia, e ao desviar, o Grave aproveita esse momento de distração e ataca o Vejenks pelas costas. Entretanto, o Cell X também ataca o Grave, e ele fala, mas que porra é essa, putinha? Esse maluco não deveria estar do nosso lado? E ela fala, então, eu deixei ele forte mais, até mais forte do que eu. Não consigo mais controlar ele, foi mal. E o Grave fica meio puto com isso, e quem aproveita a distração e aparece agora é o Vejenks, no qual revida o seu golpe contra ele. E os dois fazem uma pequena luta, mas quem aparece para interromper é o Cell X e ataca os dois. E os dois levantam machucados e falam, eu vou acabar com ele primeiro. Então eles se unem, lançam o ataque em conjunto e conseguem enfim derrotar e matar o Cell Max. Cell Max não, Cell X. Entretanto, o ataque que o Vejenks usou foi muito forte, no qual acabou desfazendo a fusão Potara. E o Grave aproveita que estão fracos e vai matá-los. E quando ele prepara o ataque, os dois desaparecem. Ele fica sem entender, porém a putinha fala, deixa eles pra lá, conseguimos pegar o que importa, que é a esfera. E quem ajudou o Vegeta e o Trunks foi a Coroa, que os teletransportou em direção ao Goku Xeno, que está tendo dificuldades na luta contra o Dark Kid Buu. E quem aparece no meio da luta deles é o último rei do mundo Makai, no caso, o Daburá.
E o que aconteceu é que o Mech Dabura reviveu a todos os antigos reis do mundo Makai. E além de revivê-los, também lhe dando um aumento de poder para poder pegar as esferas. E assim o Dabura chega no campo de batalha e derrota o Kid Buu até com facilidade, o cortando ao meio. E após derrotá-lo, ele fala ao Goku: agora é sua vez, patrulheiro do tempo. Irei cortar sua cabeça e levar como troféu. Eu estou muito mais forte agora, com o poder de um deus demônio. E o Goku Sheno responde: Dabura, pra mim você não é nada. E os dois começam a lutar e trocar alguns golpes. Até que ao se distrair, o Dabura simplesmente é absorvido pelo Kid Buu. E o Kid Buu não havia sido derrotado. Ele estava apenas esperando a brecha para poder absorvê-lo. Ele aproveitou o momento e absorveu o Dabura, virando assim o Majin Bura, ou Majin Bura. E os servos de Dabura tentam atacar o Kid Buu, porém com somente uma única mão ele consegue derrotar e matar todos. E o Goku fica impressionado com o poder do Kid Buu, no qual ele fala que ele é realmente bem forte. Então o Kid Buu vai pra cima do Goku e começa a atacá-lo. E quando ele ia matá-lo com a espada, quem aparece é o Trunks e o salva. E nesse momento, a Chroma, junto com Trunks e Vegeta, chegam até o local para poder ajudar o Goku. E o Vegeta pergunta se o Goku tem algumas sementes dos deuses com ele, até porque os dois estão esgotados. Porém o Goku fala que não está com nenhuma. E nesse momento a Chroma dá a solução. Já que vocês querem tanto lutar, então lutem como um só, e dá o brinco Potara pra eles. Mas o Vegeta, como sempre, fala: fusão é o caralho, vou fazer fusão não, prefiro morrer do que fazer fusão com ele de novo. Não, isso não. Aí o Goku fala: Vegeta, se não fizer a fusão, o Trunks vai morrer. Olha lá, apanhando lá. Tem certeza? Aí o Vegeta olha: ah, tá bom dessa porra aí, e coloca o brinco Potara. E enquanto isso, o Trunks está lá tomando um sufoco. E quem aparece para salvá-lo, quebrando a espada do Majin Buu com as mãos, é a fusão Vegito. No caso, o Vegito Sheno. E ele fala: deixa comigo, daqui eu assumo. E após o Vegito meter a porrada no Kid Buu, ele prepara o ataque para poder finalizá-lo. E quando iria matá-lo, quem aparece é mais um demônio misterioso. E utilizando a sua magia, ele consegue inibir e neutralizar o ataque do Vegito, assim salvando o Kid Buu. E ele fala: se afastem, essa esfera das trevas é minha. E sem entender a situação, o Kid Buu cria vários portais para poder atacar o demônio. E esse ataque cria uma enorme nuvem de poeira, que após dissipar, os dois simplesmente desapareceram. E a Chroma se pergunta: aonde é que eles foram? E enquanto isso, vamos para outra dimensão, onde um demônio encapuzado encontra outra esfera. E essa esfera das trevas está possuindo o Turles. E esse demônio chamado Salza estava pronto para lutar, até que quem aparece é o seu líder, Mech Dabura, e diz: espere um pouco, eu quero testar o meu mais novo guerreiro. E esse cara parece um bom adversário. E que comece o teste. Ataque-o e pega a esfera. Rei da Máscara Negra. Mas tipo assim, a máscara dele é branca. Tá bom. E o rei da Máscara Negra, que tá usando máscara branca, vai para ataque. E com somente um golpe consegue lançar o Turles para longe. E o Salza comenta: esse Turles aí não é nada demais, ele é muito fraco. Até que lá no fundo mostra o Turles caído perto de uma árvore imensa. E daquela árvore cai um fruto. E após comer aquela fruta misteriosa, o Turles tem aumento de poder assustador. E ao presenciar esse aumento de poder, o Salza fica em choque. E o Turles arranca a árvore e joga em cima do Mech Dabura e do Salza. Porém o Salza foi rápido e conseguiu cortar a árvore com a sua espada, e assim vai atacar o Turles. Porém os seus ataques são inúteis, e Turles o afasta com um chute. E ele fala com o Mech Dabura: esse cara é muito forte, nem eu e nem o rei da Máscara Negra que usa máscara branca conseguirá derrotá-lo.
Eu odeio admitir isso, mas o poder desse cara está além de um deus demônio. E o Mech da Burá diz: isso realmente é impressionante. E o Turles vai pra cima deles e o Salza, cheio de medo, fala: ele vai matar a gente, cuidado! O Mech da Burá diz: relaxa. E ele carrega uma espécie de magia negra que lança contra o Turles, assim o matando e desintegrando. E após matá-lo, o Mech da Burá fala: foi um bom teste. Deu pra ver que eu vou ter que aumentar bastante o poder desse cara, tem que ficar bem mais forte do que isso. Ei, Salza, pega a esfera e vamos embora. E o Salza, tremendo, cheio de medo, fala: então, esse é o poder do primeiro rei do mundo Makai. É realmente impressionante. E continuando da onde eu havia parado, a Kurona fica irritada porque deixaram escapar o Kid Buu com outro demônio. Inclusive, a fusão do Goku e Vegeta acabou desfazendo, e eles falam que foi tudo muito rápido, apareceu um portal e sugou os dois. E enquanto eles estão ali discutindo para tentar entender a situação, um novo portal se abre perante eles. E o Trunks fala: é aquele demônio ruivo, ele voltou, vou acabar com ele agora. Porém, ele fala: calma, eu não vim aqui para lutar, mas sim para ajudar vocês. E todos ficam com o pé atrás sobre a situação e perguntam a ele: como é que é? Você quer nos ajudar? Agora há pouco você apareceu e salvou aquele Majin Buu. Agora quer ajudar? Que papo é esse? Então o demônio fala: não entendam mal. Eu só tô ajudando porque pra mim é conveniente ajudar vocês. Porque tem algo muito mais importante acontecendo. E não precisam confiar em mim e nem sequer me seguir. Por mim tudo bem, eu vou embora. Entretanto, um aviso importante. O inferno está bem agitado. Se eu fosse vocês, iria até lá dar uma olhada. E a Kurona vai checar e realmente há uma alteração temporal bem forte no inferno. E com certeza há uma Dark Esfera por lá. Então ela vai enviar o Goku e Vegeta Xeno até o local. E como os dois estão feridos e cansados, ela vai usar uma magia para poder absorver essa ferida para ela. E dessa forma o Vegeta e Goku Xeno vão se recuperar e ela que irá receber todo o dano que estava acumulado neles. E o Trunks fala que isso é perigoso, não é bom fazer isso. Mas ela diz que não é hora de pensar em consequência, mas sim em solução. Então ela faz essa magia e pega o dano do Goku e Vegeta. E após curá-los, ela manda Goku e Vegeta Xeno ir com aquele cara até o inferno para poder resolver a situação. E pede ao Trunks para levá-la até o Ninho do Tempo, porque ela tem uma missão para ele. E na sequência cortamos para o inferno, e quem já está lá é a Towa, derrotando o Goku daquela linha temporal. E o inimigo da vez é o Janemba, que também está possuído pela Dark Esfera. E como o Mira foi morto pelo Trunks, a Towa arrumou um novo ajudante, só que esse é bem mais perigoso e letal, já que ele é Shi-Hun, conhecido como o Deus da Morte do mundo Makai. E ele pergunta se esse cara é o alvo, e a Towa confirma. E então o Deus da Morte começa a usar os seus poderes e invoca um morto-vivo chamado Soldado das Trevas. E esse soldado vai atacar o Janemba, porém não consegue fazer nada nele. E o Shi-Hun fala: mas que desperdício, ele é muito fraco. Quer saber? Eu vou ceifar os dois. E assim lança o ataque e corta tanto o Janemba e o seu soldado no meio. E ele começa a rir de forma sádica. Eu matei o meu aliado obediente e também o inimigo. O legal da morte é que não importa quem está morrendo. O importante é que a morte aconteça, não importa de quem for. E enquanto ele tem uma crise de risos, a Towa começa a refletir e pensar sobre a situação. Eu sabia que chamar um Shinigami para me acompanhar seria uma péssima ideia, até porque ele é bem imprevisível. Eu tenho que tomar bastante cuidado com ele. Porém, o meu foco aqui é em salvar o meu irmão da Burá. E eles pensaram ter conseguido vencer o Janemba, porém ele se regenera e retorna, só que agora bem mais forte. E o Deus da Morte fala: olha só, ele voltou à vida e agora bem mais forte. Melhor assim, vai ser mais divertido. E assim o Janemba e o Shinigami começam a lutar.
E sem muitas dificuldades, o Shinigami consegue picotar o Janemba e arrancar sua esfera. E quando a Towa iria recolher a Dark Esfera, chega o reforço, o portal abre e de lá sai aquele demônio ruivo junto com Goku e Vegeta Xeno. E ele diz: largue a esfera, Towa, porque ela vai ficar comigo. E ela diz: espera, esse é o Chamel? Você está nos traindo, se rebelando contra a sua própria raça para ajudar esses mortais? E o Chamel responde: me desculpe, Towa, é que pra mim, nesse momento, é muito conveniente derrotar todos vocês. E quando a Towa iria perguntar o motivo da traição, o Shinigami interrompe e fala: basta, não importa saber os motivos de alguém que já está condenado à morte. Só basta cortá-lo e tudo acaba. E enquanto os 5 estavam lutando, alguém volta a aparecer, que no caso é o Kid Buu. E ele pega a Dark Esfera e absorve os restos mortais do Janemba, se transformando assim no Kid Buu da Burá Janemba absorvido. E o Majin Buu Janemba começa a gritar, abrindo uma gigantesca fenda temporal. E o Chamel fala que eles têm que ir atrás dele imediatamente. Porém, Goku e Vegeta não conseguem se mexer, estão sem energia. O que acontece é que o Shinigami ceifou a alma deles. E essa habilidade do Deus da Morte basicamente sela a criação e utilização do Ki, no qual eles não podem fazer nada. E a Towa avisa que vai atrás do Majin Buu e deixa o Shinigami cuidar deles. E o Chamel fala que é bom eles encontrar alguma forma de recuperar o Ki, senão vão acabar sendo mortos. E o Goku Xeno fala que tem uma forma de quebrar o selamento, que é criando uma nova forma de Ki, no caso, o novo Ser, fazendo assim a fusão. Mas o Vegeta, como sempre, fala que não vai fazer essa merda de fusão, que ele odeia isso. E enquanto ele está discutindo com Goku, o Shinigami aproveita para poder atacá-lo e matá-lo. E quem o salva é o Chamel. E ele fala: faça alguma coisa agora, sem o Ki vocês são inúteis. E ao ser salvo por alguém e ser chamado de inútil, de peso morto, o Vegeta fica puto e fala: ah é? Vocês vão ver quem é o inútil aqui, Kakaroto, vamos fazer a fusão agora. E assim os dois fazem os passos da fusão Metamoro e nasce o Gogeta Xeno. E ao fazer a fusão Metamoro, eles quebram o selamento e recuperam a fonte de Ki. E o Gogeta fala: vamos, lute comigo, Senhor Deus da Morte. Quero ver se você é tudo isso mesmo. E quando os dois se preparam para ter uma luta foda, corta para o Ninho do Tempo. E no Ninho do Tempo tá lá a Krona toda machucada e passa uma missão ao Trunks de ir em outra linha temporal. E nisso ele vai com um novo ajudante, que no caso é ele, Gohan Xeno. Um detalhe legal aqui é o Trunks feliz em lutar de novo ao lado do seu amigo. E os dois chegam até a linha temporal deturbada para encontrar a esfera maligna. E na procura eles encontram um novo inimigo, no caso um velho inimigo, que é o Slug possuído pela Dark Esfera. E o Trunks diz que nunca viu esse cara antes, porém Gohan fala que já conhece e até lutou contra ele, e sabe muito bem qual é o seu ponto fraco, então Gohan começa a assobiar. E o som deixa o Slug atordoado, e Gohan pede para o Trunks aproveitar e atacá-lo. E quando o Trunks estava carregando o ataque, se abre vários portais, e de lá saem um monte de espadas perfurando o Slug, e o autor disso foi o Majin Buu. E além do Buu, quem também aparece é a Towa e o Chamel. E a Towa analisa o terreno e vê que tá meio complicado. De um lado tem Gohan Xeno, Trunks Xeno e o Chamel. Do outro tem o Majin Buu, que absorveu o sermão da Burá e absorveu o Janemba. E ela pensa: eu tô em total desvantagem, então vou ter que usar aquele maluco ali que tá perdido, que no caso é o Slug. Então ela usa a sua magia e aumenta o poder dele. E o Slug passa por uma transformação, ficando 100 vezes mais forte. E assim lançando um ataque contra o Chamel, Gohan e Trunks. E eles foram salvos graças ao Chamel, que criou um campo de força. E o Gohan percebe que o Slug e Majin Buu estão com um nível de poder muito acima deles. Não vão conseguir derrotá-los sozinhos, vão ter que recorrer à fusão. E assim, o Gohan e o Trunks fazem os passos da fusão Metamoro. E após finalizarem os passos, nasce um novo guerreiro, a fusão Gohanks.
E como eles só têm 30 minutos, não tem tempo a perder e tem que ser rápido. Então começa a atacar o Slug. E enquanto o Gohenk se enfrentava o Dark Slug, a Towa enfrentava o Dark Bull. E enquanto ela buscava uma maneira para conseguir remover a esfera e salvar o seu irmão, quem também a atacava era o Chamel. E ao jogar uma magia nela consegue desviar, porém quem aproveita é o Dark Bull, que prepara para cortá-la e matá-la. Entretanto, quem aparece aqui e a salva é o Salsa. E ele está ali para poder buscar honra, até porque ele foi derrotado pelo Turles em frente ao Mech Dabura, na verdade Mech Kabura. E eu falei errado esse tempo todo, não é Mech Dabura, é Mech Kabura ou Mech Kabura. Enfim, foi mal aí. Mas o que importa é que o Salsa tá buscando aqui uma forma de se redimir, porque ele se sentiu um merda por não ter conseguido vencer o Turles. Então ele voltou para conseguir pegar as esferas e se redimir com o Mech Kabura. Então Salsa vai mostrar a sua nova magia, que desenvolveu para conseguir roubar as esferas, que no caso é uma espécie de tornado, que tem a função de separar coisas fundidas, em que se uma pessoa que está fundida com algum objeto ou outra coisa é separado, e por conta disso ele consegue pegar ali o Slug e o Kid Buu e separá-los, no qual ele separa a esfera deles e também separa o Dabura e Janemba do Majin Buu. E o Gohenks não pode ir até o tornado porque vai acabar com a sua fusão, e quem vai até lá é o Chamel, mas acaba que ele vai em vão, porque a Towa usa sua magia e pega as esferas e também o seu irmão Dabura. E após a Towa e o Salsa conseguir pegar as esferas, tanto o Grave e a Putinha vão avisar ao Mech Kabura. E eles avisam que a Towa vai trazer 3 esferas, inclusive trazendo Dabura de volta. E o Mech Kabura fica bem feliz com isso, e que falta pouco para ele conseguir recuperar todo o seu poder máximo. E ele também pede algo a mais. Ele pede para o Grave avisar a Towa para trazer até ele uma máscara de possessão. E o Grave se pergunta para que essa máscara? E o Mech Kabura diz que ele encontrou alguém extremamente poderoso e que será uma peça muito útil para o seu exército. E assim mostra alguém acorrentado em meio à escuridão. Enquanto os dois estavam lutando, o Grave entra em contato com o Shiron e pede para voltar imediatamente até o mundo Makai, já que Mech Kabura quer falar com ele. E o Shiron diz: sério? Agora? No meio da minha luta? Ah, mas que merda. Tá bom, abre o portal que eu estou indo. E quando o Grave abre o portal, vem uma pressão e um Ki assombroso. E tanto Godita e o Shinigami falam: mas que Ki monstruoso é esse? O que é que está acontecendo no mundo Makai? E quando o Shiron pensou em ir, o Godita o segura. E nesse exato momento a fusão desfaz e o Vegeta segura o Shinigami enquanto o Goku Xeno vai até o mundo Makai. E o Vegeta Xeno fala: Kakaroto, vá até lá e resolva isso. Eu cuido desse merda aqui. E o Shinigami fala: mas que droga, vou levar um esporro do Mech Kabura por isso. E indo para o mundo Makai, lá está um caos, porque Mech Kabura tentou controlar simplesmente o Broly, e ele viu o poder e potencial que ele tinha e tentou usar a máscara para controlá-lo, porém não funcionou, porque o Broly está muito mais forte devido à esfera, até mesmo com o nível Super Saiyajin 4. E o Mech Kabura fala: mas que droga, eu pensei que poderia controlar ele. Porém o seu poder é muito além. Nem a máscara da Towa e o colar de Paragus conseguem controlar esse monstro. Que aberração é essa? E no meio disso um portal se abre. Eles pensam que é o Shinigami, porém é o Goku Xeno, no qual chega dizendo: esse poder é seu, Broly. Claro, só poderia ser você. E ao rever o seu amigo, o Broly fala: é você, Kakaroto, eu vou matá-lo! E o Paragus tenta usar o seu colar para tentar acalmar o Broly, porém recebe um golpe e é mandado para outra dimensão. E o Mech Kabura envia o seu assassino, o famoso rei da máscara negra que usa a máscara branca, para poder ir até lá cuidar dessa ponta solta. E enquanto o Broly espanca o Goku, a Towa aproveita para tentar controlá-lo, no qual usa sua magia negra ao nível máximo, porém é inútil, Broly é muito mais forte que a magia dela. E percebendo essa tentativa, Broly revida com um golpe nela, a deixando gravemente ferida. E o Salsa comenta que a Towa usou todo o seu poder e ficou esgotada. E toda a sua força vital demoníaca está saindo do seu corpo. Só que o mais impressionante é quando a energia vai saindo, vai criando e moldando um novo ser, simplesmente à volta do Mira.
E os outros reis demônios ficam sem entender, porque Mira havia morrido, como é que ele retornou? E o Mira retorna sem falar nada e simplesmente absorve à toa, criando assim uma fusão entre ele e ela, virando algo meio semelhante a um Super Saiyajin 4. E esse novo Mira diz que vai derrotar o Broly e pegar a esfera. E enquanto os dois lutam, o Goku Xeno ali caído fala: esses dois são muito fortes. Se eu continuar lutando, me segurando, eu não vou conseguir fazer nada. A Kaioshin me proibiu de me transformar porque posso afetar a linha temporal. Porém aqui não tenho escolha. Vou ter que usar todo o meu poder. Então Goku Xeno se concentra e se transforma no Super Saiyajin 4. Isso aqui responde porque Goku Xeno, Vegeta Xeno ou Gohan Xeno não se transformavam em Super Saiyajin. É porque a Chroma proibia as transformações dos Xenos porque tinha um poder muito alto, poderia afetar a linha temporal. Mas enfim, voltando pro confronto, há uma luta agora entre 3 Super Saiyajins 4. Goku, Broly e o Mira. E os três começam a cair na porrada violentamente, até que eles se afastam e cada um lança o ataque de Ki mais poderoso. Goku usa o seu Kamehameha aumentado 10 vezes, o Broly usa a sua Dark Beast Swing e o Mira usa o seu Rei Pelé Storm. E essa colisão de poderes cria uma explosão que faz todo mundo macar e tremer. E essa explosão foi tão forte que nocauteou tanto Broly e Goku. E o Mira só não desmaiou porque ele estava em uma fusão, e quem levou o maior dano foi à toa. E por ser o último de pé, quem venceu a luta foi o Mira. Ele pega a Dark Esfera e entrega para o Mech Kaburá. E agora, indo para outra dimensão da linha temporal, nós vemos aqui novamente o Bardock. E quem também foi parar ali foi o Paragas. E quem foi atrás dele é o rei da Máscara Negra que usa a Máscara Branca para tentar matá-lo. E quando ele estava prestes a matá-lo, quem aparece é o Bardock e o salva. E o Bardock fala: essa máscara, você está sob controle deles. Eu vou quebrá-la e libertar você. E o Paragas diz: o quê? Bardock? O que ele faz aqui? E nesse momento, o rei da Máscara Negra que usa a Máscara Branca começa a rir e fala: muito cheio de si, não é mesmo? Saiyajin de classe baixa. Não se engane, ninguém me controla. Eu que quis esse poder pra mim. Eu que quis ficar mais forte para conseguir a minha vingança. Então ele arranca a máscara e a roupa e se revela como Rei Vegeta. E tanto o Bardock e o Paragas ficam sem entender. E nesse momento o Rei Vegeta os ataca e fala: tá vendo esse poder? Eu estou muito mais forte. E com esse poder eu voltarei até aquela época em que Frieza matou a nossa raça. E eu vou me vingar e matarei Frieza com as minhas próprias mãos. E se você aceitar, me seguir e me servir, eu perdoarei essa sua insolência. E o Bardock, caído no chão, fala: mas que merda, ele é muito mais forte do que eu. Eu não tenho a menor chance. Se eu pudesse ficar mais forte. Espera. E nisso o Bardock pega um pedaço da máscara que o Trunks havia quebrado. E ele continua dizendo: você quer mudar a história? Alterar o passado? Isso é idiotice. Temos que aceitar o passado e seguir em frente. E o Rei Vegeta responde: entendo. Então você escolheu a morte. Patético, indigno de um Saiyajin covarde da classe baixa. E o Bardock responde: eu vou para você. Nem que eu tenha que usar esse poder. Então o Bardock pega uma parte da máscara e a coloca, assim ativando o poder demoníaco. E o Bardock começa a se contorcer e sentir uma forte dor. E o Rei Vegeta diz que é impossível controlar esse poder. Porém Bardock consegue lutar contra essa força e dominá-la, no qual ativa o Super Saiyajin 3. E agora transformado em Super Saiyajin 3, o Bardock começa a espancar o Rei Vegeta, no qual ele fala: não pode ser! Você não pode dominar esse poder! É impossível! E nesse momento, enquanto ele falava, ele é atacado pelas costas pelo Paragas. Dá uma facada nele e fala: isso aqui é a minha vingança! É o meu rancor por tudo que você fez a mim, seu desgraçado! E o Rei Vegeta vira e fala: saia daqui, seu inseto! E com o ataque de Ki, ele simplesmente mata o Paragas.
E após matá-lo, os dois se afastam e tanto Bardock e Vegeta preparam seus ataques de poder máximo. E os dois ataques entram em colisão, criando uma explosão gigantesca. E enquanto isso, no mundo Makai, o Mechikabura conversa com Salza, no qual ele fala: agora falta pouco, logo terei todo o meu poder. E na sequência voltamos para a luta do Vegeta contra o Shinigami. E o Vegeta está esgotado, todo ferrado, não tem o que fazer. E quando o Shinigami iria matá-lo, um portal se abre. De lá sai Gotenks Xeno. E o Gotenks já chega o atacando, porém não vem sozinho, mas fica o reforço, junto com Chamel, Cronoa, Gohan Xeno. E a Cronoa pede desculpas pela demora porque ela foi buscar o outro garoto, no caso, o Goten, que obviamente fez a fusão com o Trunks, nascendo o Gotenks. E o Shinigami percebe a desvantagem, abre o portal e vai embora. E a Cronoa usa o seu poder para curar o Vegeta e pede para o Chamel abrir um portal até o mundo Makai, porque eles vão até o mundo Makai para resgatar o Goku e enfrentar Mechikabura. E enquanto isso, no mundo Makai estão todos reunidos para juntar as Dark Esferas e fazer o desejo para o Mechikabura. E quem sente um Ki se aproximando é o Salza, que percebe que há invasores indo até o mundo Makai, que no caso é Cronoa e os Xenos. E quando eles chegam, a primeira coisa que fazem é resgatar o Goku, e nesse caso a Toa já manda o exército para poder impedi-los. E o Gotenks Xeno fala: o céu já ficou escuro, pelo jeito já invocaram o Shenlong, temos que ser rápido. E invoca vários fantasmas kamikaze, que destroem boa parte do exército. E o Vegeta Xeno fala com a Cronoa: ei, Kakaroto está usando o Super Saiyajin 4, então eu posso me transformar aqui? E a Cronoa responde: sim, o mundo Makai não é um pergaminho temporal, você pode usar seu poder aqui à vontade. E o Vegeta ri e fala: finalmente se transforma no Super Saiyajin 4. E com um único ataque também devasta boa parte do exército. E quem também ajuda é o Chamel, que se transforma na sua forma demoníaca e invoca um buraco negro, acabando também com boa parte do exército. E quem tá vendo isso é o Dabura, que conversa com Salza e fala: espere um pouco, aquele dali é o Chamel? Pelo que eu saiba, a raça dele foi completamente extinta. O que esse cara faz aqui? E ajudando a Patrulha do Tempo? O que tá acontecendo? Mas Toa diz: agora já não importa mais, o dragão já foi invocado. E assim mostra o Shenlong das Trevas sendo chamado. E o Mechikabura fazendo o seu desejo: por favor, grande dragão, devolva todo o poder que eu tinha em meu auge. E o Shenlong das Trevas fala: tudo bem, porém o seu poder no seu auge é muito alto, vai demorar algum tempo. E enquanto isso, no lado de fora está ocorrendo a guerra entre Patrulha do Tempo e os demônios. E nesse caso, cada patrulheiro enfrenta um rei demônio, enquanto a Cronoa passa por eles para poder chegar até o Mechikabura. E enquanto ela se aproximava, quem aparece à sua frente é o Dabura. Porém Gotenks aparece e a salva, porém a fusão acaba. E o Goten Xeno fala que vai lutar sozinho contra o Dabura e fala para Trunks e Cronoa seguir em frente. E o Vegeta começa a enfrentar o Grave, porém não está curado completamente e recebe um golpe e sai voando. E quem o ajuda é o Goku e fala: ei Vegeta, também tá machucado e sem energia? Vegeta fala: não precisa falar mais nada, já sei, vamos logo. E o Goku pede para o Chamel ganhar tempo, no qual ele usa campo de força para segurá-los, porém somente por 20 segundos. E nesse tempo, Goku e Vegeta preparam o passo da fusão Metamoro. E o Grave, vendo isso, fala: não, não vou permitir, isso não. Quando ele quebra o campo de força para poder atacá-los, recebe um baita chute na barriga do próprio Gogeta Super Saiyajin 4. E a guerra entre eles continua, é briga e porrada pra tudo quanto é lado. E quando a Cronoa se aproximava, chegava mais um batalhão de soldados demoníacos. E nisso Trunks fala: mas que droga, não podemos perder tempo. Vou ter que usar esse poder, só posso usar por 10 segundos, porém vai valer a pena. Então Trunks se transforma no Super Saiyajin 3 e abre caminho para Cronoa.
E ele ficou bem esgotado, porém conseguiu matar todos e abrir o caminho. E assim a Cronoa chega até Mech-Kaburá, que está fazendo seu ritual para recuperar todo o seu poder. E ele fala: chegou atrasado, garota. Eu já estou quase completo. Não há nada que você possa fazer. E ela fala: na verdade, ainda não acabou. Eu estava todo esse tempo acumulando poder para usar no exato momento. E o momento finalmente chegou, onde vou usar todo o meu poder. E a Cronoa passa por uma transformação alterando a sua aparência e lança um ataque chamado de O Labirinto Temporal, onde ela fala o seguinte: agora vague para sempre comigo, fora do fluxo do tempo. E o Shenlong das Trevas fala: seu desejo foi realizado. E as Dark Esferas se espalham pelo espaço-tempo novamente. E o Mech-Kaburá, agora poder total, porém preso, fala: maldita Kaioshin, você planejou isso o tempo todo? E o Trunks, caído no chão, diz: Cronoa, por favor, não faça isso. E ela olha para ele, sorri e diz: por favor, cuide e proteja o Tok Tok. E o Trunks grita para ela não fazer isso, porém é tarde demais. Cria uma grande explosão e todo mundo retorna até o Ninho do Tempo, com exceção da Cronoa. E o Goku e Sheno perguntam onde é que está a Kaioshin. E nisso o Trunks sai correndo até os pergaminhos, procurar o Mundo Makai, porém quando vai olhar, o Mundo Makai desapareceu. E na sequência vamos até um local desconhecido, onde lá estava o Chamel, no qual ele fala o seguinte: me desculpe, não consegui pegar as Dark Esferas, eu tentei mais. Então alguém interrompe, quem interrompe é Demigra, dizendo: não se preocupe, eu vi tudo. Aquela maldita Kaioshin do tempo selou Mech-Kaburá e os reis demônios para fora do fluxo e do espaço-tempo. Saiu melhor do que o esperado. Venha, Chamel, vamos dar agora o próximo passo. E voltando para o Ninho do Tempo, o Trunks pega alguns cristais temporais e entrega para cada um dos Shenos, no qual ele fala: usem esses cristais para retornarem para a linha do tempo original de vocês. Porém, Goku Sheno, Vegeta Sheno, Goten Sheno falam: nada disso. Aqueles demônios estão soltos por aí e você vai querer enfrentá-los sozinho e não conseguirá. Não vamos abandonar você e a Cronoa assim. Vamos ajudar a encontrá-la e derrotar os Time Breaker. E assim a equipe de resgate está formada: Trunks, Goku, Vegeta, Goten e Gohan. Então Trunks deixa o Ninho do Tempo aos cuidados do Dai Kaioshin, enquanto ele vai investigar os pergaminhos em busca de distúrbios e mudança temporal para encontrar a Cronoa. E enquanto isso, nós vemos aqui o Chamel conversando com o Demigra e dizendo: eles morderam a isca, senhor. Está tudo conforme o plano. E o Demigra fala: bom trabalho, Chamel. E também uma outra menina fala: eu consegui concluir a investigação. Está tudo como planejado. E o Demigra diz: bom trabalho, Robin. Pelo jeito está indo tudo muito bem. E na sequência nós vemos o Sheno chegando até uma linha temporal desconhecida, onde o Vegeta Sheno fala: que local é esse? Tudo destruído? Onde é que estamos? E o Goku Sheno fala: ei, tem 2 Kis extraordinários lutando, vamos até lá. E quem estava lutando era o Gogeta Super Saiyajin 4 contra o Omega Shadow, ou seja, linha temporal de Dragon Ball GT. E enquanto assistem a luta, o Trunks comenta: essa é uma baita luta, porém o distúrbio temporal não está neles. E no instante em que ele fala isso, eles são atacados. E uma voz misteriosa fala: ataque o objetivo. E o portal se abre próximo ao Gogeta. E desse portal sai uma criatura estranha que começa a atacá-lo. E quem lançou aquele ataque no Trunks foi a sua versão do GT, que está possuída. Mas não só ele, como também Gohan, Goten, Videl, Missatan, Pan, Trunks, Ubi, Bulma e até Tite. E o Trunks fala: essas versões estão sendo controladas por alguém. E esse Ki maligno, não me resta dúvidas, só pode ser ela. E é então quem aparece é Toa e Daburá. E ela diz: olá, patrulheiros, há quanto tempo?
E o Trunks, revoltado, já fala: cadê a Krona? Onde ela está? E a Toa responde: apressadinho como sempre. Calma, logo você saberá de tudo. Porém, eu não queria ser notada, mas vocês são incômodos. E o Dabura fala: não se preocupe, Toa. Vai ser bom para testar o meu novo poder. Vamos começar com aquecimento. E o Dabura invoca uma espada de pura energia maligna e lança um ataque cortando a terra ao meio. E o Vegeta fala: mas isso é impossível. Ele cortou a terra como se fosse nada. Que poder é esse? E o Dabura fala: acabou o aquecimento. Agora é pra valer. E quando o Dabura iria lançar o próximo ataque, Shamel aparece e salva com campo de força. E o Demigra diz: Robel, devolva o ataque. E o ataque do Dabura é rebatido contra ele mesmo. E ele fala: esses malditos são eles. O clã desertou do mundo Makai. O clã de Demigra. E o Trunks, surpreso, fala: Demigra? Retornou? E o Vegeta diz: esse cara rebateu o ataque do Dabura como se fosse nada. Então esse que é o nível de batalha que virá daqui pra frente. E nesse momento nós vemos o Gohan lutando contra a Pan e a Videl e tentando fazer elas voltarem ao normal. E quem aparece é Robel, e usa sua magia e consegue remover o feitiço da Toa, fazendo assim a Videl e Pan retornarem. E ela fala: com isso, qualquer interferência não planejada foi completamente eliminada, como esperado de mim. Mas agora, patrulheiros, caso queiram ter sucesso, sigam as minhas instruções. E enquanto isso, o Trunks pergunta ao Shamel: Shamel, você está aliado ao Demigra? E o Shamel responde: Trunks, olha a situação em volta. Que pergunta idiota. E o Trunks diz em seus pensamentos: o Demigra quer dominar toda a linha temporal, se tornar o novo Kaioshin no tempo. Por que ele está ajudando? E o Demigra, que leu a mente dele, responde: se pergunta por que eu estou ajudando, é só porque nesse momento é conveniente usar vocês. Só por isso. E a Robel diz: sem perder tempo, sigam o plano. Goku e Vegeta façam a fusão agora. E o Goku responde: fazer a fusão? Ah, por mim tudo bem, só que o Vegeta não vai aceitar, principalmente recebendo ordens para fazer isso. E o Vegeta, em seus pensamentos, diz: droga, ficamos muito para trás em comparação com aqueles demônios. Isso não pode acontecer. Kakaroto, faremos a fusão. E o Goku, espantado, fala: como é que é? Você quer fazer a fusão? Você sabe que temos que fazer aqueles passos, né? E o Vegeta responde: cala a boca, Kakaroto, sem detalhes, e vamos fazer logo a fusão. E você só vai... Não fique aí se achando, não tô seguindo suas ordens ou seu plano idiota. Estou fazendo o que preciso para conseguir vencer. E assim Goku e Vegeta fazem a fusão Metamoro e aparece o Gogeta Xeno, que se transforma no Super Saiyajin 4. E ao ver o Gogeta Super Saiyajin 4, o Dabura fala: Toa, a situação ficou perigosa, vamos embora. E a Toa diz: fique calmo, meu irmão, já conseguimos pegar o poder que queríamos. E assim dos escombros sai a criatura após absorver o Gogeta Super Saiyajin 4. E essa criatura conseguiu absorvê-lo e pegar todo o seu poder. E enquanto isso, Goku e Vegeta Xeno já fizeram a fusão, dando origem ao Gogeta Xeno Super Saiyajin 4. Ele diz que está pronto para lutar, porém a Robel fala que por enquanto não, tem outro plano, e que ele terá que pegar as esferas do Omega Shenron, já que elas serão muito úteis para impedir o Mech Kabura. E o Gogeta fala: então para mim conseguir enfrentar o Rei dos Demônios, tem que derrotar primeiro esse fracote aí? Ah, tudo bem, vai ser rápido. E o Omega Shenron fala: como é que é? Você está zombando de mim? Sabe quem eu sou? Eu sou o... E nesse momento, aquela criatura que absorveu o Gogeta do GT aparece e mata o Omega Shenron com somente um golpe. E o Goten diz: o quê? Ele matou o Shenron no segundo? Que poder absurdo! E o Gohan Shenron fala: a energia que ele possui é igual do Gogeta, porém maligna. Esse cara é bem forte. E a Robel fala: imprevistos, imprevistos. E já o Gogeta Xeno dá um sorriso e fala: minha vez.
E assim os dois começam a lutar. E enquanto os dois lutam, o Gohan Xeno fala: não tá fácil pro Gogeta, tá bem equilibrada a luta. Então a Robel diz: você quer ajudá-lo? E o Gohan fala que não tem poder para conseguir ajudá-lo, vai só atrapalhá-lo. Porém a Robel diz que tem uma solução para deixá-lo bem mais forte. E ela pega um parafuso e fala que vai reconstruir um equipamento bem importante. E que em suas investigações ela descobriu que esse equipamento libera o poder oculto dos Saiyajins, uma transformação bem forte. E então ela usa o seu feitiço e reconstrói a máquina de raios Bluetooth. E ela usa essa máquina e dá um tiro nele, fazendo o Gohan virar um Ozaru e depois o Super Saiyajin 4. E após se transformar, ele vai até o Gogeta e os dois juntos lutam contra a criatura. E o ataque conjunto de ambos não conseguiu matar o monstro, porém conseguiu machucá-lo, porque ele perdeu parte do seu rosto. E por baixo do rosto dele podemos ver o Gogeta do GT, no qual ele fala: eu estava só testando o poder desse cara, e vou te falar, nada demais. No começo parecia meio confuso, estava lutando meio que ao mesmo tempo com ele. Então deixei rolar para poder ver como é que era lutar assim. Pelo jeito é bem chato, então voltei ao normal. E o Gogeta Xeno fala: ah, é claro, eu entendo perfeitamente isso. E o Gohan Xeno diz: eu não tô entendendo nada. E o Gogeta do GT fala: tá bom, acaba a brincadeira. Eleva o seu Ki e expulsa a criatura. E vendo que eles não têm mais chances, Dabura e Toa planejam ir embora. Porém, Demigra e Chamel chegam e falam: não, vocês não vão. E quando a Toa pensou em atacá-los, Chamel foi mais rápido e acertou lá primeiro. E o Chamel fala: resistir é inútil. Demigra acumulou muito poder, se preparando para a batalha final contra Mech-Kaburah, que logo chegará. E o Demigra também fala: falando nisso, por gentileza, usarei essa valiosa magia contra vocês, os subordinados dele. Então eu peço que gentilmente desapareçam. E quando Demigra iria matá-los, ele simplesmente fica paralisado. Não só ele, como todo mundo. E o Trunks fala: esse poder de conseguir parar o tempo somente... Não pode ser. Será que... Então Trunks olha para cima e vê a Cronoa. E junto dela, a Poutine e o Grave. E a Poutine fala: Grave, mate a todos. E o Grave lança o seu ataque, causando uma grande explosão. Porém, a Robel e Chamel conseguem usar magia sem se mexer. E dessa forma eles conseguem abrir um portal, teletransportar e sair de lá. E deu tudo certo, eles estão seguros. Porém o Trunks está bem puto e fala: mas que merda, que merda! Pegaram ela, usaram alguma magia ou lavagem cerebral, temos que salvá-la, temos que voltar logo. E o Demigra fala: aquela magia de parar o tempo me pegou de surpresa, acabou estragando os nossos planos. Porém, a Robel diz: nem tanto, demos sorte, porque eu peguei todas as esferas. Entretanto, ao abrirem o portal, levaram outra pessoa por engano, no caso, a Pan. E ao acordar ali, a Pan fica bem confusa, e o Gohan fala que vai explicar tudo para ela. E após explicar tudo, a Pan faz milhares de perguntas, e a Robel diz: de tanta pessoa para me trazer sem querer, eu trouxe logo ela. E como a linha do tempo dela foi destruída com o ataque do Grave, ela não tem para onde voltar. Então ela decidiu que agora vai se juntar à equipe. E o Demigra fala: chega de palhaçada, vamos seguir o plano correto. Eu vou pegar as esferas e vou desejar recuperar todo o meu poder. Só assim eu terei o mínimo de chance contra o Mech-Kaburah. E antes de eu partir, tem uma última coisa, a mais importante. E assim o Demigra abre um portal dimensional que mostra um castelo do Mech-Kaburah que está sob uma redoma de proteção e à frente dele 6 portões. E o Demigra explica: esses são os 6 portões do inferno. Cada um deles leva a um inferno diferente, com um guardião neles. E derrotando os guardiões, você vai enfraquecer cada vez mais a barreira. E após derrotar os 6 portões, Trunks você vai usar isso. E assim o Trunks ganha a lendária
Time Key Sword. E quando a barreira estiver bem enfraquecida, o Trunks vai usar a espada para poder quebrá-la. E após explicar isso tudo, o Demigra diz: então cumpram as suas funções direito, sem o menor erro. Conto com vocês. E assim cada um deles vai entrar em um portal para enfrentar um dos guardiões. E o primeiro a entrar no portão é o Goten Sheno, que chega no Inferno Vermelho, e o guardião de lá é o Dabura. E já o Vegeta Sheno entra no segundo portal, o Inferno Amarelo, e o guardião de lá é o Grave. E quem entra no terceiro portão é o Gohan Sheno, chegando até o Inferno Preto. Entretanto, o Gohan não foi sozinho, porque a sua filha Pan acabou seguindo. E o Gohan fica desesperado. Pan? O que você tá fazendo aqui? Eu mandei você ficar lá fora, que é perigoso! Você veio escondida! E a Pan responde: não me trate igual criança, porque eu sou bem forte e vou te ajudar a derrotar aquele demônio. E assim aparece o guardião daquele inferno, que era Shihon, o Shinigami. E ele fala: ah, finalmente chegaram. Já estava cansado de esperar. Eu passei o tempo matando e fatiando os meus servos. Porém, não é a mesma coisa. Contra vocês, vai ser bem melhor. E a Pan responde: então você que é o guardião daqui? Você não é de nada, eu vou acabar contigo, seu fracote. E o Shinigami fala: que garota chata. E quando ele ia cortá-la, o Gohan salva a tempo. E o Gohan fica revoltado com o descuido que a Pan teve e dá um esporro nela dizendo: Pan, saia daqui agora, você só vai me atrapalhar, vai embora. E a Pan sai dali chorando e gritando: eu te odeio, pai. E o Shinigami, vendo aquilo, comenta: você foi bem horrível com a sua filha, hein? E o Gohan tira o óculos e responde: justamente por ser a minha filha, que eu prefiro que ela me odeie do que morra. Se transforma em Super Saiyajin e vai pra cima dele. E os dois começam a lutar e trocar golpes até que o Gohan o chuta para o chão. Porém o Shinigami cai sorrindo dizendo: ceifado. E assim o Gohan cai no chão completamente sem energia. E o Shinigami fala: eu ceifei a sua alma, você está acabado. Eu matarei você e depois aquela pirralha. E nesse momento o Shinigami recebe um ataque de Ki que veio da Pan. Ela chega até lá e fala: não machuque meu pai! Por favor, pai, me desculpe, eu não te odeio, eu te amo, por favor não morra. E o Shinigami diz: olha só, a pirralha escandalosa voltou. Tudo bem, mais uma alma para me ceifar. E quando ele iria atacá-lo, o Gohan segura e fala: não, você não vai machucá-la. E o Shinigami diz: você está quase morto, Gohan. Você nem consegue jogar a conversa fora. Me deixa acabar com ela e daqui a pouco eu volto para acabar com você. Porém o Gohan fala: não, eu não vou deixar você machucar minha filha. Ele começa a elevar o Ki se transformando no Super Saiyajin 4 e dá um soco no Shinigami que fala: o quê? Isso é impossível, eu ceifei a alma dele. E o Gohan conversa com a sua filha: você nunca me obedece, hein? Voltou contra as minhas ordens. E ela diz: desculpe, não se preocupe. Muito obrigado, graças a você eu estou muito bem. Porém agora deixe que eu cuido dele. E o Shinigami, sem entender, pergunta: como é que você se transformou? Eu ceifei a sua alma. Você deveria estar sem Ki. O que está acontecendo? E o Gohan responde: para alguém como você, que mata os próprios companheiros, jamais entenderia. Porque para proteger as pessoas que amamos, conseguimos superar qualquer limite e adversidade. E o Shinigami fala: quanta baboseira! E assim ele vai pra cima do Gohan para tentar cortá-lo, porém na verdade seu alvo era a Pan e joga a foice em cima dela. Mas o Gohan consegue ser rápido o suficiente e chegar até a Pan, chutar a foice e lançar um Kamehameha, derrotando e matando o Shinigami. E após derrotá-lo, a barreira do Portal Preto foi destruída e o Trunks fala: boa Gohan, você conseguiu. Espero que os outros também tenham a mesma sorte. E na sequência vamos para o portão do Inferno Branco, e quem entrou lá foi o Chamel, está enfrentando a Toa e o seu experimento. E o Chamel tá levando uma surra dele e fala: esse cara realmente é incrível, ele é muito forte, mas ele não está com Godita absorvido, como é que conseguiu manter o seu poder? E a Toa explica: o meu experimento é realmente incrível, não acha? Tudo que ele absorve ele consegue copiar o seu DNA para sempre, e assim conseguindo replicar o seu poder sempre que ele quiser. E pelo que eu vejo, você está completamente sem energia, à beira da morte.
Porém, vou lhe dar uma chance. Desista e seja uma cobaia minha. Assim manterei você vivo e bem mais forte. E aí, quer mudar de lado? O Shamel fala: que droga! Eu realmente estou acabado aqui. Tenho que pensar em algo para conseguir vencê-lo. E nesse momento, um portal se abre ao lado dele. E quem sai de lá é o Broly Super Saiyajin 4, muito puto. Saiam da frente, eu vou acabar com ela, sua desgraçada! E enquanto o Broly aparece, vamos agora para o próximo portal do Inferno Verde. E quem está lá é a Robel. E a guardiã desse portão é a Poutine, no qual ela manda um exército de soldados contra a Robel. E ela fala: usando soldados como se fosse munição. Não mudou nada mesmo em Poutine. E a Robel usa sua magia para rebater os soldados contra a Poutine, assim a derrotando. E quando ela sai do portal, é recebida pelo Trunks e pela Pan, que diz: parabéns, senhorita Robel, você conseguiu, você mandou muito bem. Ela responde: mas é claro, eu estudei cada um deles por milhares de anos. Eu sei como é que pensam, como é que atacam, suas táticas, ponto fraco, ponto forte. Eu sei tudo, eu estudei pra isso. Então consegui ser bem rápida por conta disso. E quando ela olha, tá lá já o Vegeta, o Gohan e o Goten. E o Goten fala: cê demorou, hein? Já derrotamos nosso oponente há um tempão. E ela olha assim e fala: tá, mas cadê o Goku? Ele tá demorando muito, hein? Quem mandou não estudar? Deve estar morrendo. E a Pan fala: o meu avô não vai morrer, ele é muito forte. E assim vamos para o portão do Inferno Azul, onde o Goku tá carregando o Kamehameha que se volta contra ele. E o guardião desse portão é o Sauza. E o Goku comenta: mas que droga, nenhum ataque de Ki que eu utilize funciona. Ele rebate todos com aquela espada. Vou ter que lutar fisicamente. E assim o Goku vai pra cima do Sauza, que responde: vai vir pra cima? Não me subestime. E assim invoca um furacão. E o Goku Xeno fala: que tipo de magia é essa? Está esmagando meu corpo. Eu não consigo me mover. E o Sauza diz: esse redemoinho tem a pressão de 10 buracos negros. Logo será esmagado e morto. Mas eu posso facilitar as coisas e te cortar agora mesmo. E quando o Sauza vai pra cima do Goku, ele finalmente usa o bastão mágico, no qual joga o Sauza pra longe, vira Super Saiyajin, carrega um Kamehameha e assim o derrota e o mata. E assim o Goku Xeno sai do portão azul e o Vegeta fala: demorou, hein, Kakaroto? Tá atrasado. Ele responde: me desculpe, é que meu oponente era igual a você, baixinho e forte. E nisso a Pan vai dar uma zoada na Robel e fala: o meu avô voltou, e já o seu amigo tá demorando, hein? Deve ter morrido. Quem manda não estudar? E a Robel fala: tenho que admitir, você tem uma ótima personalidade. E após um tempo, o Shamel finalmente sai do último portal, e a Robel fala: tu demorou, hein? E tá muito machucado, levou uma surra. O que aconteceu lá? E ele pensa: quem era aquele monstro que apareceu? Ele tinha um poder extraordinário, saiu atacando tudo. À toa teve até que fugir. Eu também consegui escapar, mas o que importa é que funcionou e a barreira foi quebrada. E com todos os guardiões derrotados, os portões foram destruídos. E a redoma de proteção ao castelo do Mechikabura enfraquecido, só faltava agora o golpe do Trunks. E quando eles iriam se preparar, são todos congelados. E quem aparece por ali é a Kaoshi no tempo possuída. E quando o Trunks a vê, ele fala: Chroma, sou eu, por favor me escute, não faça isso. E a Chroma diz: que estranho, a minha magia funcionou em todos, menos nele. Deve ser essa espada. Então vou ter que usar o poder das trevas. E assim a Chroma se transforma e usa seu ataque mais poderoso, o labirinto temporal. Porém o seu alvo não era o Trunks, mas sim a Toa. E quando a Chroma viu o Trunks, em um breve momento, ela conseguiu recuperar sua consciência e tentar atacar a Toa. Porém a Toa percebeu e aumentou o poder da sua magia negra, e assim fazendo a Chroma voltar a ficar possuída e atacar o Trunks. E vendo isso, o Trunks fica furioso e fala: Chroma, eu vou te salvar. E ele se transforma no Super Saiyajin 3, desvia dos ataques, chega até a Chroma e usa a espada lendária para poder purificar a magia negra e a escuridão e assim salvar a Chroma. E a Chroma, agora curada, fala: Trunks, me desculpe por isso. E ele responde: não se desculpe, tá tudo bem, o que importa é que você voltou ao normal. E o ataque da espada não só purificou a Chroma, como também removeu a barreira. E agora o plano é se recuperar e depois atacarem o Mechikabura.
Porém, o Mechakabura não esperou por isso, e ele já aparece ali atacando todo mundo. E todos que receberam o ataque foram nocauteados, com exceção do Trunks, Chrono e Pan, que estavam próximos e não foram atingidos porque a espada conseguiu dissipar o ataque do Mechakabura. E o Trunks fala: levem todos para um local seguro, eu cuido dele. E o Trunks foi confiante pra cima, achando que o mataria facilmente com aquela espada. Porém, Mechakabura segura o ataque com somente uma unha e fala: olha só, veja se não é a lendária K-Sword, a espada forjada da luz, capaz de selar demônios. Ela é bem perigosa, porém só é útil se for usada por um deus, coisa que você não é, garoto. E assim o Mechakabura derrota o Trunks e pega a espada. E ele fala: mesmo com o poder que tenho, não consigo destruí-la. Ela consegue dissipar a minha magia negra. Porém, ela ainda é um empecilho e pode ser bem perigosa. E assim ele abre um portal e joga a espada por lá. E na sequência ele usa sua magia e revive os antigos 5 reis demônios. E ao serem revividos, eles falam: me desculpe, senhor Mechakabura, nós falhamos, nos perdoe, nos dê outra chance. O Mechakabura fala: meus fiéis subordinados, vocês me serviram muito bem, mas agora não me tem mais utilidade. E ele começa a absorver os poderes e a alma dos antigos reis. E ele fala: eu estou muito forte e logo conseguirei usar aquilo. E assim ele desaparece. E a Chrono fala: usar aquilo? Será que... essa não! Trunks, me siga agora! Venha! Nós temos que voltar pro Ninho do Tempo. Ele vai atrás do Toki Toki. E o Trunks fala: Ninho do Tempo? Ele não pode ir até lá. O selo impede que ele chegue. Porém, a Chrono diz: com o poder que ele tem agora, ele conseguirá quebrar o selo sem problemas. Temos que agir rápido. E todos os Xenos que estavam ali dizem que vão ajudar, mas o Trunks fala que eles ajudaram bastante ao derrotar os guardiões dos portões, mas agora estão esgotados e não podem lutar. Porém, eles falam que vão ajudar o Trunks de outra forma, não lutando, mas se passando o Ki deles. E assim todos se juntam e passam a energia deles para o Trunks. E ele fala: a energia de vocês está fluindo em mim, eu sinto algo diferente. É um Ki calmo, suave, porém forte. Que poder é esse? E a Chrono responde: há muito tempo atrás eu ouvi uma lenda. Um anjo me contou que, quando 5 Saiyajins de coração puro passam energia para um outro Saiyajin, ele consegue despertar um poder divino. Eu sempre achei que fosse uma lenda, mas pelo jeito, realmente é verdade. E enquanto isso, Mechakabura quebra o selo e chega até o Ninho do Tempo. E ele fala: me entreguem o Pássaro do Tempo. E antes que o Mechakabura pudesse fazer alguma coisa, quem chega até ali é o Trunks com seu Super Saiyajin God. E o Daikaoshin com o pássaro Toki Toki no braço pergunta: aquele é o Trunks? E a Chrono responde: sim, é o Trunks com o poder de um deus. E assim o Trunks vai pra cima do Mechakabura e dá uma espadada, no qual ele desvia e fala: eu não consigo sentir a sua presença. Movimentos calmos e suaves. Isso só pode ser o Ki divino. Então o mortal conseguiu o poder de um deus? Impressionante, garoto. E enquanto eles lutavam, quem chega por ali é a Towa e o seu experimento, que ataca o Trunks. E o experimento lança várias esferas pelo Ninho do Tempo, porém a Chrono usa seu poder para congelá-las. Então o Trunks aproveita, ataca o experimento e depois o Mechakabura. E quando o Trunks iria acertá-lo, o Mechakabura usa sua magia e troca de lugar com a Towa. E dessa forma o Trunks acaba acertando a Towa, e ele fala: como você pode? Usando a sua amiga de escudo? O Mechakabura diz: amiga? Não confunda as coisas. Ela pra mim é somente uma ferramenta para meu plano maior. E agora ela pra mim não tem nenhuma utilidade. A única coisa que me importa é o poder. E assim o Mechakabura usa o seu poder para criar um buraco negro que consegue absorver tudo no espaço-tempo. E dessa forma sugando o Ninho do Tempo junto com todos que estavam ali. E o Trunks se acorda em uma dimensão escura junto com a Chrono, o Toki Toki e o Daikaoshin. Ele pergunta:
onde é que estamos? E a Crona diz, esse aqui é o End Time. Todas as linhas temporais e histórias estão reunidas aqui. E enquanto eles estavam conversando, várias correntes surgem do nada e puxam eles. E essas correntes levam eles para fora daquela dimensão. E o autor disso foi o Demigra. E o Mech Kaburá fala, Demigra, você fez isso? É impossível. Você não tem poder para lidar com as trevas. E o Demigra fala, correção, eu não tinha poder para lidar com isso, porém eu invoquei o Shenlong das trevas e desejei que eu tivesse um poder que se opusesse ao seu. Ou seja, agora eu domino a magia da luz. E o Mech Kaburá quebra as correntes e fala, lixos irritantes, desapareçam. E ele lança magias de chamas negras, porém Demigra dissipa elas usando a corrente de luz. E ele pergunta ao Trunks, ei, cadê a Time Key Sword? E o Trunks fala, o Mech Kaburá pegou e jogou em outra dimensão, eu não sei onde ela está. E o Demigra fala, droga, isso é um problema. Porém o Trunks diz, nem tanto, eu tenho poder para contra-atacar, e mostra o Super Saiyajin God. E o Demigra diz, olha só o poder de um deus, você é realmente impressionante. E assim o Demigra circula o Trunks com a corrente de luz, o protegendo da magia do Mech Kaburá, e assim ele consegue se aproximar, cortando o Mech Kaburá com a sua espada. E quando ele pensou ter feito alguma coisa, o Mech Kaburá começa a rir. Que coisa sem sentido. E o Trunks fala, eu tenho certeza que eu acertei ele, o que aconteceu? O Mech Kaburá responde, garoto tolo, eu controlo o tempo, então a minha regeneração é infinita. E o Demigra fala, regeneração infinita? Como é que vamos lidar com isso agora? Nesse momento, o portal se abre e de lá sai todos os Xenos, a Pan, o Goten, o Gohan e o Goku com a Time Key Sword. E a Kurama fala, é isso, com essa espada nós temos uma chance. Pessoal, por favor, eu imploro, ganhe tempo. E assim o Goten vira Super Saiyajin, o Gohan Super Saiyajin 4, Demigra, Chamel e Robin dão suporte com magia, e por fim Goku e Vegeta pegam um potado do Daikaoshin e formam a fusão Vegito Super Saiyajin 4. E todos juntos iniciam a batalha final contra Mech Kaburá. E todos lutando juntos conseguem ganhar o tempo necessário, e assim Crona e Demigra usam seus poderes para dar upgrade na Key Sword, formando assim a Supreme God Key Sword. E o Trunks com essa nova espada parte para cima do Mech Kaburá, que diz, essa espada é inútil, eu sou imortal. Então o Trunks usa a espada e corta o Mech Kaburá, que sente o ataque e fala, o quê? Isso é impossível! E o Demigra fala, essa espada foi forjada com o poder da luz. E a Crona diz, e com o poder do tempo. E o Trunks finaliza, e está sendo empunhada pelo poder de um deus. E assim o Trunks usa a espada e consegue selar o Mech Kaburá no End Time. E antes de ser selado, Mech Kaburá diz suas últimas palavras. Eu voltarei e criarei meu próprio tempo. E assim, Mech Kaburá e todo o reino Makai foi totalmente selado. E o pássaro Toki Toki usa seu poder para poder restabelecer a ordem e o tempo. E dessa forma fazendo as linhas temporais e unindo o tempo voltarem ao normal. E antes de partir, o Demigra fala, dessa vez juntamos forças e vencemos juntos, porém, da próxima vez é cada um por si, e eu vou reivindicar por direito minha posição como o novo Kaioshin do Tempo. E assim vai embora o Demigra, a Robin e o Chamel, e a Crona e os outros respondem, vocês podem até tentar,
porém vamos proteger todas as linhas do tempo, porque nós somos a Patrulha do Tempo. E assim finaliza a história de Dragon Ball Heroes, pelo menos essa fase, porque depois tem a próxima fase que é o Super Dragon Ball Heroes, onde vem depois a junção com Dragon Ball Super, aí vem os Hakashins, o Zeno, os Anjos, aí tem Hatsu, tem Fu e por aí vai. Isso aí é outra história, quem sabe para depois eu trago, porém o Dragon Ball Heroes Saga do Mechikabura termina por aqui. E você, o que achou? Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo, beleza? E muito obrigado por assistirem. Até a próxima, Saiyajins. Valeu, falou! Fui!